Vocês não têm noção do furacão que passou sobre a minha vida e do tempo que eu levei para reconstruir. E eu acho melhor eu usar apenas o versículo da mensagem que eu tinha programado e fazer um bate-papo, que eu acho que existem coisas que nem meu marido sabe. E eu tenho certeza que Deus vai operar da mesma forma, porque Deus opera no meio da sinceridade. E eu vejo quantos casais estão aprisionados, lutando dentro de uma rivalidade e às vezes não sabe nem o porquê. E eu gostaria de ler o versículo que eu separei aqui, que está no meu esboço, que se encontra em Gênesis 21, versículo 6, que diz o seguinte: Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos ficaram sabendo do que aconteceu e vão rir comigo. Feche seus olhos. Pai, não existiria nesse momento um versículo que descrevesse mais a minha história do que essa. Foram anos e anos de choro, de dor, de tristeza e até mesmo sem saber o porquê. Então me usa de uma maneira totalmente diferente. Usa o teu filho também de uma maneira totalmente diferente. E que tu venha, Senhor, derramar uma unção que despedace todo o jugo nesse momento. E que o Senhor venha fazer da maneira que o Senhor achar melhor. Mas que vidas sejam curadas, vidas sejam libertas e que vidas venham sorrir como eu hoje posso sorrir, porque um dia o Senhor entrou na minha vida e eu lhe dei total liberdade para isso, e eu estou vendo hoje aqui pessoas que me conheceram da maneira que eu era e estão podendo hoje compartilhar, sendo minha convidada especial. Senhor, é muita honra para a minha vida e eu não tenho palavras para descrever tudo isso. E que essas pessoas que estão nos acompanhando em casa, eles possam ser impactados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para esse versículo, ele descreve totalmente aquilo que eu vivi. Eu não fui estéril fisicamente, mas as minhas emoções, devido ao furacão que passou na minha vida, deixou muitas questões a serem resolvidas. E eu olho como Sara e Abraão, que nem tinham seus nomes mudados, e o Senhor olha para Abraão e fala: eu quero ser seu amigo. E Deus quer ter uma intimidade com Abraão, e Deus chama Abraão para ser pai de uma nação. E eu fico olhando para a minha vida, Cláudia, para a sua vida, e uma da nossa família, tudo que a gente teve foi destroços. Eu não sei como é que foi a vida de Abraão, como é que foi a vida de Sara, mas a palavra de Deus diz que quando Deus fala com Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala isso com ele, Sara era estéril. E Sara larga tudo e vai com Abraão. E nessa caminhada, eles tiveram muitos altos e baixos, como nós tivemos. Quando eu olho para a nossa vida, a gente sem referência nenhuma familiar, e hoje as pessoas olham para a nossa família e se espelham na nossa família, e nós sempre deixando muito bem claro que nós não somos família perfeita, né? Nós temos o nosso altos e baixos. Às vezes a gente brinca e é verdade, às vezes a gente levanta, olha para a cara um do outro e é tudo muito amor, tudo muito carinhoso e tal, mas tem dia que a gente olha um para a cara do outro e dá vontade de matar, rosna um para o outro. É uma coisa incrível, sabe? Aí isso é bipolaridade? Não, isso é uma família normal, uma família que sabe lidar com as diferenças. E eu acredito que Sara e Abraão também tinham essas dificuldades, porque quando a Bíblia está falando de Sara e Abraão, eles moravam em Ur dos Caldeus. Era uma cidade magnífica. Tu imagina uma mulher que é estéril, que já está frustrada, porque todo mês uma tentativa, e até que ela envelhece e ela vê que o sonho dela jamais vai se tornar realidade aos olhos humanos. E quando ela olha para aquilo tudo e ainda chega numa determinada idade, ela vai sair para uma terra que ela não sabe aonde, não sabe o que é, do meio da sua parentela, ou seja, daquela zona de conforto que ela estava vivendo, para viver
sabe Deus aonde. E é aquilo que eu estava falando, vai ter momentos que a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. E se Abraão, ele insistisse na sua zona de conforto, e se Sara falasse assim, não, mas aqui eu tenho toda uma estrutura, aqui a gente está no meio da parentela, enfim, vai ter momento que a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto, vai ter momento que a gente vai ter que arriscar. E o que mais me chama a atenção é que Abraão, o pai dele era idólatra, fabricava santo, então ele não tinha uma intimidade com Deus, assim como muitas vezes quando nós entramos, como começamos a nossa caminhada espiritual, a gente não tinha muita intimidade com Deus e a gente não tinha pessoas para falar, vai por aqui. E olha o que Deus está fazendo na nossa vida hoje, e tem muito mais. Eu me lembro das promessas que Deus fez na sua vida, e eu olhando e eu falando, meu Deus, e Ele fez muitas promessas na minha vida também, só que dentro de mim tinha um vazio, eu me sentia estéril. Quantas vezes na minha vida eu passei a noite chorando enquanto você dormia, não sei se você sabe disso, porque eu não me encontrava naquela história que Deus estava projetando para você. Quantas vezes eu me escondi atrás da minha obesidade, eu me escondi atrás de tudo aquilo, do meu medo, sabe, da minha insegurança, e vendo você crescer e chegando ao ponto de falar assim, é inalcançável. E você com tanta delicadeza, com tanta gentileza, eu sou tão grata a você. Primeiramente a Deus, porque eu acredito que o Senhor colocou você na minha vida, e eu sou muito grata pela sua gentileza, por esperar o tempo do meu amadurecimento, por nunca me obrigar, você tem que ir à igreja, você tem que assumir o ministério de mulheres. Não, foi um amadurecimento, sabe? Eu olhei e eu falei assim, eu preciso mudar de vida, eu preciso reconstruir, eu preciso falar para as mulheres que por mais doloroso que a vida tenha sido para você, por mais perdas que você tenha tido na sua vida, você precisa reconstruir, você precisa arrancar os lixos, você precisa tirar os destroços de cima de você, você precisa se reerguer. Porque Deus não nos chamou para ficar no chão. E às vezes Deus coloca pessoas maravilhosas ao nosso lado. Eu não sei qual é o seu estado civil hoje, mas eu quero te dizer, você que está aí também, eu quero te dizer que você faz parte da história desse homem. Às vezes você imagina que não faz, mas você faz sim. E muitas vezes eu ficava agressiva comigo mesma, achando que eu não cabia dentro da história dele. Mas Deus, Ele é apaixonado por família. Foi Deus que formou a família. E quando Deus fala com Abraão, Ele estava chamando Sara. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, agora eu entendi porque que estava pedindo no banco. Porque eu quase caí aqui com a declaração dessa. Deixa eu fazer como ela, usar o texto primeiro. Abraão, ele não tinha altura que o colocou inicialmente na fé em Deus. E é por isso que ele leva Ló com ele. Porque Ló é meio que uma saída de emergência. O que ele está pensando é, ele é meu sobrinho, ele é órfão e eu vou adotá-lo já que Sara é estéril. Se tiver algum percalço no meio do caminho, a promessa se cumpre, certo? Sendo alguém da minha família. Mas quando Deus diz a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, inevitavelmente Sara estava inclusa. Quando ele usou a expressão, de ti farei uma grande nação, você vai ser pai, ali ela estava sendo incluída. Minha mulher, na verdade, casou com um motorista, certo? Eu não era pastor. Minha mulher conseguiu enxergar coisas que nem eu mesmo consegui enxergar. Muitas coisas no meu ministério, ela conseguiu enxergar primeiro e eu não via. É muito potencial que eu descobri ao longo da minha caminhada, foi visto primeiro por ela. Então, Deus me deu muitas coisas preciosas, mas só uma delas Ele me deu para ir até o último dia de vida, que foi minha esposa. Construir a minha história do lado de uma guerreira e não vou terminar do lado de uma aventureira. Eu vou com essa mulher, com todas as minhas forças e no que eu puder, até o último dia, de nossas vidas. Mas foi um grande desafio,
porque realmente eu queria incluí-la. E o estereotipo de beleza, né, nos lugares que eu ia, as mulheres tudo, aqui é que, glória a Deus, nós quebramos um pouco esse. Então você vem bem à vontade, largadona, na sua, do seu jeito, mas você sabe que normalmente é evento de mulher. Então ela chegava lá, a mulher tudo emperequetada, e ela pode fazer qualquer tipo de roupa, ok? Mas ela tinha um problema com o corpo e ela não ia. E eu ficava muito triste. Eu chegava lá, por muitas vezes eu tive que tolerar os outros falando que eu não tinha um casamento legal, porque minha mulher não andava comigo. Cadê sua mulher? A mulher dele não vem, tem alguma coisa de errada aí. Os que já andam com a mulher são ruins, imagino que não andam. E eu tinha que ouvir isso, e ela sabe disso, isso me doía muito, certo? E eu também cometi o erro de ficar dizendo para ela que eu gostava do corpo dela do jeito que era, do jeito que ela era, e era mentira. Eu gosto do jeito que ela é hoje, ok? Mas eu também não podia falar isso na época, né? Porque nós estamos aqui para abrir o coração, eu estou falando mesmo, depois eu vim consertar o relacionamento de vocês e atrapalhar o meu. Mas por muito tempo eu caminhei sozinho e eu era muito egoísta. Quando você me pedia dinheiro, qual era? Pra quê? Pra quê? Não deu pra te roubar, miserável, na verdade. Eu cometi o erro da maioria dos homens. As melhores coisas eram pra mim. Eu também já fui um ogro. Eu não aprendi a ser marido com meu pai, com as referências que eu tenho ao meu redor. Eu aprendi a ser marido com a palavra de Deus. Hoje ela sabe, o primeiro carro zero que eu comprei na vida é o dela. Porque hoje, na minha cabeça, certo? Ela vem primeiro, certo? Eu venho depois. Isso não quer dizer que eu abri mão da minha vida e virei um babaca. Continuo homem como sempre fui. Mas aprendi que uma das grandes coisas que me fazem a ser homem é ter o reconhecimento e colocar a minha esposa no lugar que ela tem que ficar. Tem dia que realmente o bicho pega. Você viu que ela falou aqui, chorou. Lembra do que eu falei antes? Segue o protocolo. E é desse jeito. Problema todo mundo tem. Nós não temos nada de perfeição. Temos 2 filhos, tem dia que os meninos acertam, tem dia que erra, tem dia que me puxou quando esboça a inteligência, tem dia que fica bravo quando puxa ela, ok? E nós vamos vivendo nesse ambiente tão agradável que é o contexto familiar. E como Abraão, hoje sim nós vivemos uma promessa de Deus, porque o impossível aconteceu. E Deus nos deu a igreja de presente, e ela disse que nós somos pais. Só que o nosso modelo de paternidade é bem bagunçado, porque nós estamos aprendendo a ser pais. Então eu sei que você que caminha conosco às vezes sente muita falta da nossa presença. E isso vem muito do modelo que nós fomos criados. Sabe, aquele modelo praticamente solitário, né? A mãe dela praticamente partiu, tinha 12 anos de idade, né? Hein? Quando ela... Quando aconteceu o episódio, 12, depois 18, certo? E eu fui meio criado a moda, vão-se embora. Estou aprendendo a me aproximar das pessoas, a me relacionar. Mas eu posso dizer uma coisa para você, principalmente você que caminha conosco. Nós não vivemos fantasia, não. Nós vivemos uma vida à vera, entendeu? E louvado seja Deus, e agradeço a Deus pelas palavras que quase que eu chorei. Agora, uma coisa que tem nos ajudado muito logo se encontra também no versículo mais à frente, porque eu estava ouvindo ele falar sobre crise, quando houve fome na terra, né, obrigou a Elimeleque sair com a sua... Elimeleque sair com a sua família, e quando houve fome ali, Abraão, ele foi obrigado a ir a descer ao Egito. E quando ele desce ao Egito, antes de descer, ele olha para Sara e fala assim: eu estou com medo, porque você é muito bonita e eles certamente vão me matar. E antes do pré-congresso, e eu tenho me treinado, ele também tem se treinado para a gente conversar, falar dos nossos temores, porque às vezes você está com uma pessoa maravilhosa e você olha para mim agora e pode pensar assim: você não tem noção de com quem que eu vivo ou com quem eu vivi. Mas certamente, se nós rasgássemos os nossos corações e falássemos das nossas dificuldades, eu, por exemplo, não me lembro se foi um dia antes ou 2 dias antes do pré-congresso, ele me fez uma pergunta e eu rasguei o meu coração para ele. E a partir daquele dia, ele passou a me olhar com outro olhar. Ele passou a cuidar de mim de uma maneira diferente.
Ele sempre me tratou bem. Mas quando eu abri o meu coração, eu falei dos meus temores, eu chorei porque eu falei, isso me machuca, isso me magoa. Às vezes a gente está ao lado de pessoas, seja marido, seja namorado, seja irmão, seja irmã, seja pai, seja lá quem for. Às vezes a gente está ao lado de pessoas que a gente não fala dos nossos sentimentos. Parece que a pessoa que está ao lado, ela tem bola de cristal e ela é obrigada a saber tudo. E Abraão, ele não espera que Sara imagine que ele está com medo. Não, ele abre a boca dele e ele fala, eu estou com medo. Ele prefere ver a mulher dele ir para um harém, mas saber que ela está lá, porque ele amava. Existem vários tipos de amor. E tem pessoas que elas estão tão machucadas que quando ela ouve a gente falar isso, ela fala, mas espera aí, você está falando o quê? Que é para mim ser submissa? Que é para mim... Porque não tem noção do que é submissão. Não tem o que é noção você chegar, rasgar o coração conforme eu rasguei. Hoje, já no congresso, o cuidado que ele teve comigo, a paciência que ele teve, não, vamos sentar, vamos preparar a palavra, a gente preparou a palavra juntos, só que eu estou sentindo que o momento é outro, o momento é de falar esses bastidores aqui, que ninguém tem coragem de falar. Chega aqui e fala assim, tudo é lindo, ele é maravilhoso, eu também sou maravilhoso, volta e meia eu tenho um alto e baixo. Não, mas não tem coragem de falar por trás dos bastidores o que acontece. Principalmente quando a gente fica calado. Mas não, Abraão, ele se rasga para Sara. Então eu quero dizer para você nessa noite, se rasgue para o seu cônjuge, se rasgue para o seu pai, para a sua mãe, abra o seu coração, porque aquele que confessa alcança misericórdia. Deus, ele vai te proteger, ele vai guerrear a teu favor, a partir do momento que você é sincero, a partir do momento que você abre o teu coração, a partir do momento que você se expõe, você não precisa de ter medo, porque Deus vai cuidar de você. Mas tem pessoas que elas estão tão machucadas, tão feridas, que ela acha que ela não tem que fazer isso, porque ela vai dar moral para o outro. E ela acaba se enfiando numa bola de neve e ela não consegue reconstruir, ela não consegue avançar. O que você diria sobre Abraão nesse momento? Eu acho que uma das maiores dificuldades do homem é assumir suas fragilidades. Muitos de nós, muitos maridos estão enfrentando crises em ambientes corporativos horrorosos, enfrentando um chefe opressor, enfrentando uma exigência de produtividade. O ambiente está sufocante. Ou às vezes ele está sendo aliciado por uma mulher no ambiente de trabalho. Mas poucos homens têm coragem de chegar em casa e dizer para suas esposas o que estão dizendo, ou o que está vivendo, o que está acontecendo. Na verdade, eu já preguei uma mensagem sobre isso, que o tema era nudez, falando sobre a importância de ficar nu um perto do outro. Enquanto Adão e Eva estavam nus, eles viviam muito bem. O problema foi o dia que Eva começou a se vestir. Ela ainda continuava nua fisicamente, mas ela estava vestida emocionalmente. Ela começou a sonegar informações daquilo que sentia, do desejo que estava nutrindo por uma árvore, por um fruto. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós temos medo de falar de nossas deficiências, de nossas debilidades, de nossas fraquezas, de que um homem bonito está olhando para você. Você não falaria isso para seu marido. E o pior, você está gostando porque a crise que você está vivendo no seu casamento está te expondo a isso. Ou você está tendo algumas necessidades. E por que é que nós não falamos? Porque temos o mesmo, ou a visão de que pode acontecer conosco o que aconteceu com Noé, lembra? Quantas vezes Noé viu seu filho Cã pelado, nu na vida, mas bastou aquele menino uma vez entrar na tenda e ver seu pai nu, que foi lá fora e contou para os outros. Às vezes nós não abrimos o nosso coração porque a vida é muito solitária, sabe? Nós temos medo de ver nossa intimidade exposta. Eu acho maravilhosa essa palavra, porque nós estamos falando do pai da fé, o cara
Abraão foi um cara extraordinário. E para mim, uma das coisas que faz dele extraordinário não é simplesmente ir lá oferecer seu filho, é chamar a sua esposa e dizer: querida, eu estou morrendo de medo, sabe? Eu preciso da sua ajuda nesse momento. Então, para mim, eu aprendi uma grande lição, sabe? O dia que eu fiz o exame e que tinha a possibilidade de ter câncer, eu fiquei introvertido, fechado, e não queria falar com ela, e estava com medo de fazer o exame e dar positivo. E eu abri meu coração para ela. Ela ligou para um médico amigo para marcar uma consulta para que eu fizesse, porque eu estava com medo. E muitas vezes a minha postura, sabe, um pouco mais rude, fez com que ela sonegasse informações, porque muitos de nós, às vezes, homens, arrumamos problemas por tão pouca coisa, que tem mulher que tem que comprar as coisas escondidas no cartão dos outros, para dar uma pernada no marido, não porque está comprando algo supérfluo, porque está comprando algo necessário, mas não pode comunicar a ele, porque ele sempre vai adiar, porque ele nunca parou para ouvir. Então eu diria hoje: fique nua para seu marido, para seus filhos, para seus pais, dizendo realmente. É lógico que você não vai ser compreendida inicialmente, até porque essa não é uma prática muito comum, mas ao longo do tempo vai se construindo esse tipo de relacionamento. Essa é uma passagem de Abraão que me emociona muito, e fala muito comigo, porque ele realmente abre o seu coração, algo que não era muito comum, nem naquela época e nem hoje. Uma das coisas também que me chama a atenção, só para a gente finalizar por causa do tempo também, é que quando Deus fala: sai da tua terra, do meio da tua parentela, os casais que hoje em dia querem deixar mãe, pai, irmão, família no meio, causando aquele tumulto. E quando eu vejo mais à frente, quando a história vai seguindo, me parece que eles estão tendo algum tipo de afastamento, algum tipo de clima pesado, porque Abraão, ele está fora da tenda, em pleno luz do dia, e todos sabem que no deserto é quente, ou seja, devia de estar pior dentro da tenda com Sara, porque o clima estava pesado, do que estar do lado de fora. Então aquele casal, ele estava tendo atrito, e de repente Abraão, ele chega receber a visita do anjo, né, ou da Trindade, como assim preferirem. Ele recebe aquela visita e o anjo pergunta: aonde está a tua mulher Sara? E ele fala: ela está aí, porque ela estava escondida, ouvindo. Por quê? Porque ela não se sentia fazendo parte. Então ela chega a dar Agar, né, como para gerar o filho. E uma das coisas que eu paro para pensar: ao invés de você dar aquilo que você acha que a pessoa precisa, ou que a pessoa merece, que você trate de saber, como as pérolas aos porcos, como você mesmo já falou sobre isso, né? Então a necessidade que a gente tem de saber sobre isso. Na verdade, nós vivemos por muito tempo debaixo da expressão: faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Mas hoje nós descobrimos que é melhor gastar um pouco mais de tempo para descobrir o que o outro gostaria que fosse feito a ele, ao invés de fazer a ele o que você gostaria de receber. Porque nem sempre a minha pérola é a pérola da Mary. Eu, por exemplo, eu sou rural, ela é urbana. Eu gosto de esporte, ela gosta de filme, nós somos. Então, se eu chamá-la para... Pensa num casal diferente, muito diferente. Eu gosto de escuro, ele gosta de claro. A luta que é para dormir. Hoje eu dei uma pernada nele, porque a janela estava ali, aquele raio de luz. Você viu que eu dormi no seu lugar hoje, né? E deixei a luz batendo no seu olhar, para você sentir o que é. Foi de propósito. A primeira vez que ela trocou de lugar comigo, eu dormi, confesso, com a miserável de uma lâmpada. Eu botei o blackout antes de sair de casa. Olha como é que Deus opera, a gente está vendo. Para casar, quando ele disse: eu saio da tua terra, da tua parentela. Primeiro porque a família de Abraão era uma família que nunca concretizava nada.
sai para ir para Canaã e para no meio do caminho. Então Deus está falando, deixa essas tralhas aí que nunca termina nada, com vidinha medíocre, e vem andar comigo que eu vou levar para você para lugares que nenhum dos seus nunca foram. Já começa por aí, certo? Mas quando eu olho essa questão de trazer o Ló, né, alguém da família junto, é muito complexo, certo? Pessoas que se casam e quer levar a mamãe junto. Mamãe é linda, mamãe é linda, te botou no mundo, é estranho. Mas casou, ó, mamãe atriz coadjuvante. O principal agora é a esposa, é o marido. É doloroso falar isso, né? E agora eu tenho certeza que você está pensando na sua sogra. Mas não é dela que eu estou falando. Eu estou falando de você como sogra. Entendeu? Porque você tem uma toxina muito parecida com a da véia, mãe do seu marido. Então, entenda bem, amadurecer é muito importante. Eu costumo dizer, e encerro aqui, que quem vai viver junto por muito tempo, vai ter que ver depois de muito tempo de jornada, uma mulher ter que dedicar uma boa parte de seu tempo para cuidar de seus pais. Às vezes uma parte dos recursos financeiros terão que ser canalizados para seu marido pagar o plano de saúde de seu sogro ou da sua sogra. E ele tem mais 5 irmãos e nenhum deles coloca a mão no bolso. E você, ao invés de querer que eles ajudassem, você quer que seu marido se comporte como eles. Mas eu aprendi uma coisa: cônjuges que cuidam de seus pais na velhice, também vai cuidar de seu cônjuge. Então nosso propósito aqui, nós não temos poder para mudar seu passado, mas nós temos poder para influenciar seu futuro. Então saia daqui, ninguém, numa das minhas mensagens eu disse, nós não queremos controlar sua vida, nós queremos apenas direcionar seu voo, na direção. Voe, mulher, vai viver o incrível, porque o negócio está na moda, a mulher tão em alta, empoderada pra caramba, certo? Louvado seja Deus, mas não faz besteira não, porque o homem ficou empoderado e fez besteira, e tá aí, nós estamos sofrendo pra caramba. Então acho que vocês são mais inteligentes um pouquinho, erraram na escolha do marido, mas isso é fácil de consertar, certo? Só você que acertou.